porque a partir deste momento vamos falar sobre recursos, tá? E dentro do estudo do direito processual civil em tribunais do trabalho, o tema recursos é um dos principais, é um dos que mais cai. É um tema bastante cobrado em prova, então nós temos que dar alguma atenção aqui dentro deste nosso intensivo. Para começar, chamo você para a tela para quê? Para que possamos falar sobre a questão dos pressupostos recursais, tá? Vejam, pressupostos recursais, eles podem ser intrínsecos ou extrínsecos. E aqui vejam só, né? Os pressupostos intrínsecos, eles são 4. Cabimento, adequação, ou seja, o que é esse cabimento, adequação? Você tem que entrar com um ato que seja suscetível de ataque. Suscetível de ataque. Como assim? Posso recorrer de um despacho? Não, não cabe, não é adequado ao recurso para que você possa recorrer de um despacho. Despacho não tem caráter decisório. Legitimidade. A legitimidade é quem? É o vencido, o vencido ou terceiro prejudicado. Certo? Legal. A questão do interesse. O que é interesse? Né? Vejam só, numa palavra, interesse é a demonstração, numa frase, é a demonstração da necessidade. Então vamos colocar aqui, interesse é a necessidade. É a única forma que eu tenho de rever uma decisão que me foi desfavorável. E a ausência de fatos impeditivos ou extintivos. Tem um exemplo bem legal. Tem uma situação que é o seguinte, pessoal. Se nós tivermos, por exemplo, a parte tendo praticado litigância de má-fé no processo, ela fica impedida de falar nos autos enquanto ela não purgar a mora, se diz. Ou seja, enquanto ela não pagar o que ela deve. Ela foi multada em R$3.000 por litigância de má-fé, ela somente vai poder juntar uma petição no processo quando ela pagar a multa. Se ela não pagar a multa, ela não pode nem recorrer. Isso mesmo. Então, vejam só, é um fato que impede o direito de recorrer, tá bem? Só para simplificar para vocês. Os pressupostos extrínsecos são ainda mais tranquilos, né? Vejam só, nós temos a tempestividade, recorrer no prazo, se não é precluso, né? Regularidade recursal, adotar o recurso correto, e preparo. Preparo, fique atento. Preparo nada mais é do que o pagamento das despesas do recurso. Nós vamos falar um pouquinho sobre daqui a pouco. Então, pressupostos recursais são esses e vamos lá seguir. Espécies de recurso. Temos várias espécies, né? Apelação, agravo do instrumento, agravo interno, embargos, recurso ordinário, extraordinário e os agravos, em especial extraordinário, embargos de divergência. São essas as hipóteses de cabimento de recurso. Professor, quais deles eu devo priorizar na minha preparação para o TST? Aqui, ó. Apelação, agravo de instrumento. Pessoal, o artigo 1015, você vai com ele tatuado no cérebro, como diz o professor Resuenval, tá? Você tem que saber. Você tem que saber, tá? E embargos de declaração. Essas 3 espécies recursais, você não pode ir para a prova sem sabê-los, tá bem? Combinados? Então é isso. Nós não vamos tratar deles, como eu disse para vocês, nós vamos atacar a parte inicial da matéria. Vamos lá. Seguindo aqui, vejam só. Recurso adesivo. Tá, professor, você falou aqui que são essas as espécies e agora você vem com um tal de recurso adesivo. O que é isso? Esse recurso adesivo, na verdade, ele poderá ser um extraordinário, poderá ser um especial ou uma apelação. Só que ele será adesivo a um outro recurso da parte. Não estou entendendo nada. Calma. A situação é muito tranquila. Saiu a sentença. 5 pedidos formulados pela parte autora. Desses 5 pedidos, a parte autora ganha 3, mas perde 2. Aí o que ela faz? Ela fica pensando, será que eu vou recorrer? Vou recorrer. Ela recorre para que haja reforma desses 2 pedidos que ela perdeu. De certa forma, quando nós temos 3 deferidos e 2 indeferidos, significa dizer que o autor ganhou 3 e o réu ganhou 2, certo? Beleza. A parte autora, então, recorre desses 2 que ela perdeu. Aí o réu diz o seguinte, o réu, um belo dia, está lá no seu escritório tranquilo, né, o advogado do réu no escritório, aí ele recebe uma intimação para apresentar o quê?
contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora, que ela formulou em relação a esses dois pedidos. Aí o autor diz o seguinte, olha, se eu soubesse que ele iria recorrer desses dois pedidos, eu tinha recorrido dos outros 3. E como o prazo dele já passou, ele pode recorrer desses 3? Pode, por intermédio do recurso adesivo. Ele vai dizer assim, ó, já que você recorreu da parte que você perdeu, eu, réu, vou recorrer dos 3 pedidos que você ganhou e que, portanto, eu pedi de forma adesiva. Fala-se adesivo por quê? Porque ele vai junto com o recurso principal. E é, diferentemente da reconvenção, nesse caso aqui, se o recurso principal cair, o adesivo cai também, certo? Lá na reconvenção, não. Se a parte desistir da ação, a reconvenção segue. Então, fique atento, né? Vejam só, portanto, o que nós temos aqui? Nós temos que a forma adesiva em recurso de apelação, extraordinário e RESP. Legal, é isso que temos que saber. O recurso adesivo é dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente, né, o principal, ele foi interposto, e não será conhecido se houver o quê? Desistência do recurso principal, se ele for considerado inadmissível. Tá certo? É isso que você tem que ficar atento em relação ao recurso adesivo. Vamos avançar? Vamos lá. Vamos, porque eu gostaria muito de poder falar sobre preparo. Felizmente, nós vamos poder tratar. Qual que é a ideia aqui, pessoal? Primeira coisa, qual que é o conceito de preparo? Preparo nada mais é do que as despesas do recurso. Para você entrar com uma ação, você tem que pagar as despesas de trâmite desta ação na instância ordinária. Se você recorrer, você tem que pagar novamente essas despesas, certo? Ou seja, aquelas custas que você paga no início do processo não servem para tudo, só serve para a primeira instância. Se você recorrer à segunda instância, você deverá também pagar as custas, certo? As despesas do recurso. Essas despesas do recurso são de duas naturezas. Vejam só, elas são custas do recurso, o valor necessário para que o Poder Judiciário possa analisar esse processo, e um outro valorzinho aqui chamado de porte, remessa e retorno. Como assim, professor? Porte, remessa e retorno. Comigo. Olha que interessante. O valor da porte e remessa, o valor das custas é para que os desembargadores, no caso do TJ, ou juízes do TRT, no caso do TRT, enfim, possa julgar quanto eles precisam ali para poder custear o trâmite do recurso lá dentro. O porte, remessa e retorno é muito interessante. É o valor necessário para que você pegue o processo, você porte o processo, você remeta ao tribunal, ele seja julgado e ele retorne. É as custas de envio e retorno no processo. E aí eu faço uma provocação para você. Esse valor de porte, remessa e retorno é devido para todos os processos? Não, não é. Por quê? Porque no processo físico, tudo bem. Eu tenho um calhamaço de papel na minha mão, eu vou ter custo para que os correios, por exemplo, levem, eu sei que é malote, mas só para dar um exemplo, que seja levado, julgado e devolvido. Tem um custo de enviar esse processo, precisa de alguém que leve um caminhão, não sei, alguma coisa. No processo digital precisa? Não, porque o servidor dá um clique e o processo vai para lá. Lá os desembargadores analisam, dão outro clique e o processo volta. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que o porte, remessa e retorno não existirá se o processo for o quê? Eletrônico. Beleza. Tudo bem, é isso que temos. Lá no CPC de 73, e agora a gente vai falar da parte mais interessante, que é o pagamento desse negócio. Lá no CPC de 73 era o seguinte, quando a parte propor o recurso, ela interpor o recurso, ela deve comprovar no mesmo ato o pagamento das custas, né? É um dos pressupostos extrínsecos, conforme o primeiro slide da parte dos recursos que nós acabamos de ver, certo? Tem que demonstrar. Se não demonstrar, o recurso será o quê? Deserto. Só que lá no CPC anterior é o seguinte, não preencheu, pagou a menor, não preencheu a guia de pagamento, que é uma guia recolhida no Tesouro Nacional, numa GRU, não pagou direito essa guia, ou não recolheu, o recurso era deserto. Ainda que, por exemplo, houvesse lá, o valor da guia fosse de R$ 55,10, se o estagiário, eu brinco sempre com o estagiário, mas é só uma brincadeira, ele preparasse a guia, e essa guia ficasse em R$ 55,00 cravado, ou seja, 10 centavos a menos, o recurso era deserto. Se fosse preenchido errado, o advogado tinha que ficar quietinho para que ninguém percebesse, porque se percebesse, deserto.
E agora mudou. E agora mudou por quê? Porque nós temos algumas regras muito legais. Comigo. Vejam só. O que nós temos? Se houver insuficiência, né, ou ausência de preparo, o que acontece? Será deserto? Não. Se houver insuficiência ou ausência, nós temos duas situações. Insuficiência, o réu será intimado, né? Será intimado para complementar no prazo de 5 dias. Certo? Legal. Agora, se não pagou, ausência de pagamento, o que vai acontecer? O réu será também intimado para, no prazo de 5 dias, pagar, certo? Então aqui ele vai complementar. Só que aqui, na ausência, ele vai pagar em dobro. Ah, é, professor? Isso mesmo. Então vejam só, se houve pagamento a menor, ele tem os 5 dias para depositar a guia de 10 centavos. Agora, se ele não pagou e for notado, ele terá que pagar em dobro. Portanto, 2 vezes de R$ 55,10. 110,20 centavos. É isso. É isso que diz o nosso CPC atual. E daí, quando houver, por exemplo, né, alguma situação de equívoco no preenchimento da guia, o juiz intima e ele dá lá o prazinho de 5 dias para a retificação. Tá bem? E quem que não é obrigado, ou melhor, quem que não precisa, né, efetuar o pagamento do preparo? O MP, a administração direta, leia-se União, né? União, estados, DF, municípios não pagam preparos e as autarquias. Autarquias, eu nem vou colocar aqui, mas você sabe que as fundações de direito público são também equiparadas a autarquias, portanto, não pagam preparo, certo? Legal. E ainda, pessoal, vamos só colocar aqui na parte final para que eu possa encerrar. É o seguinte, ó, partes dispensadas, recursos dispensados de preparo. Ou seja, todos os recursos exigem pagamento desse valor de custas e do porte, remessa e retorno? Não, nem todos. Nós temos algumas espécies de recursos que não exigem preparo. Quais são eles? Os embargos de declaração, o agravo, né? O agravo em recurso extraordinário ou em recurso especial, também nos embargos infringentes da LFE, mas eu não vou nem entrar em detalhes porque não cai na sua prova, tá? Os embargos de declaração e o agravo em RE e RESP, certo? Então vejam só, essas são as dicas, pessoal, no que diz respeito à parte geral da teoria dos recursos. Nós vamos agora explorar algumas questões, mas antes disso eu quero só explicar uma tabelinha, que se você, lá que você acessou o material que eu disponibilizei, pelo material tem essa tabelinha, tem também no nosso PDF, mas ela é importante. Por quê? Porque ela traz uma discussão de 2 temas relevantes aqui. Vejam, a questão da retratabilidade e a questão da admissibilidade a quo do recurso. Qual que é a sacada aqui? Notem, juízo de retratabilidade é o seguinte, a partir do momento que teve o recurso, o juiz que teve a decisão recorrida pode se retratar, certo? Você tem que saber em quais recursos esse juízo é possível ou não. E o juízo de admissibilidade a qual é o quê? É a possibilidade que o juiz recorrido, que deu a sentença recorrida, verificar se a parte recorrente preencheu os pressupostos recursais, lá os intrínsecos e extrínsecos. Preparo, tempestividade, interesse, adequação, certo? Aí eu pergunto para você, quando que tem, quando que não tem? Depende da espécie recursal. E aqui eu listei, tá? Fica aí para vocês depois darem uma olhada. Tem, ó, apelação não tem retratabilidade e não tem admissibilidade, a não ser em relação à retratabilidade, na indeferimento da inicial, em procedência liminar do pedido e sentenças terminativas. Na sequência, né? Agravo tem retratabilidade, certo? Se houver a comunicação ao juízo de origem, e a admissibilidade não, certo? Ele é interposto, inclusive, direto no tribunal. Agravo interno tem retratabilidade, não tem admissibilidade. Agravo em recurso especial tem retratabilidade, não tem admissibilidade, manda direto. Daí, embargos de declaração não tem nos dois.
recurso ordinário, constitucional, não tem retratabilidade, não tem admissibilidade. Em relação aqui ao recurso, né? Em relação ao recurso ordinário constitucional, a não ser na hipótese de inferimento inicial, improcedência liminar e sentenças terminativas. Vejam que é a mesma regra da apelação, certo? Portanto, legal. Veja os embargos infringentes. Também não, porque são voltados para uniformizar a jurisprudência. E no recurso extraordinário e especial é possível a retratabilidade quando o julgamento for contrário a um outro julgamento do STF ou STJ, ou quando envolver lá a questão do IRDR. Mas a admissibilidade sempre existirá. Eu sei que eu passei rapidamente por essas tabelas, porque o nosso tempo já praticamente se esgotou e eu quero resolver pelo menos uma ou duas questõezinhas com vocês aqui, certo? Mas aí depois você vai sentar, vai dar uma lida com calma nesta tabela, para que você não fique com dúvidas, combinado? Então agora na tela, para que a gente possa de fato encerrar o nosso conteúdo, vamos lá, né? Aqui verificar algumas questões. Os embargos de declaração, vejam só, isso aqui é importantíssimo, pessoal. Nos termos preconizados pelo CPC, serão opostos por petição dirigida ao juiz no prazo de... Primeira coisa, o prazo dos embargos de declaração é de 5 dias. Só por aí você já fica com a letra C e D. E aí eu pergunto para vocês, esses embargos, ele terá, né? Vejam cá comigo, esses embargos, eles têm o quê? Eles têm ou não têm efeito suspensivo? Não tem efeito suspensivo. Então, 5 dias, 5 dias. Possuindo efeito suspensivo? Não. Portanto, é a letra E. Sem efeito suspensivo e interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Certo? Portanto, vejam cá, a letra E é o gabarito da questão. Na outra questão aqui, vejam o que nós temos. Renato ajuizou uma ação indenizatória contra Moisés, que tramitou por meio eletrônico em uma das varas cíveis da comarca de São Paulo. Após o regular processamento, a ação é julgada improcedente pelo magistrado competente. Inconformado, Renato apresenta recurso de apelação, sem contudo recolher qualquer valor a título de preparo. Ou seja, é a hipótese de ausência, né? É a hipótese de ausência de preparo. Se é a hipótese de ausência e preparo, ele tem a oportunidade de pagar em dobro, não é mesmo? Então vejam lá. A partir das alternativas, pergunto, o que o juiz vai fazer? Vai intimar Renato na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento do valor do preparo e do porte e remessa e retorno sob pena de deserção. Está errado por quê? Porque não falou que é 2 vezes. Então, eu tenho que cortar fora a letra A. E a letra B? Aplicar imediatamente a pena de deserção? Claro que não. Na letra C, intimar Renato, né, na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro do valor do porte, dobro do valor do preparo, do porte, remessa e retorno, sob pena de deserção. Ele intima o Renato? Não, intima diretamente o advogado. Portanto, está fora a letra C. Agora, vejam só. Né? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Intimar Renato na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento do valor em dobro exclusivamente, sob pena de deserção. Deixa eu só dar uma lidinha na C e na D, que eu me confundi aqui, porque ele não faz a distinção da intimação. Então, intimar Renato na pessoa de seu advogado, aí ele fala que é a intimação na pessoa do advogado, para realizar o recolhimento em dobro do valor do preparo e do porte, remessa e retorno, sob pena de deserção, certo? E a letra D. Intimar Renato na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro do valor do preparo exclusivamente. Ah, entendi. Tá errado aqui, pessoal. É a letra C mesmo. Porque aqui ele está falando só preparo. Ele esqueceu da parte do porte, remessa e retorno, tá bom? Então, gabarito dessa questão, de fato, é a letra C. Ok? E por fim, intimar Renato na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento do valor do preparo. Exclusivamente me pegou. Tá certo, pessoal? Vejam só. Portanto, o erro aqui dessa questão é a letra C. Deixa eu só ver uma coisinha. Tá. Agora que a galera... Olha aqui, ó, pessoal. Vejam só. Nós estamos errados no gabarito, né? Eu me induzi a erro aqui. O processo tramita em meio eletrônico. Se ele tramita em meio eletrônico, não tem porte, remessa e retorno. Portanto, de fato, é a letra D. Tá certo? Aí sim. Agora sim. Veja. Detalhe, então, só para frisar aqui, porque a gente acabou fazendo uma confusão aqui na nossa pressa. Vejam, se nós estamos falando
de ausência de pagamento, paga 2 vezes. Você tem que olhar para ver se o processo, ele fala que é um processo eletrônico, como era o caso aqui, eu não prestei atenção na nossa primeira análise. Por quê? Se ele for processo físico, tem que pagar porta e remessa e retorno. Mas se for um processo eletrônico, não tem que pagar porta e remessa e retorno. Então, aí por isso que é exclusivamente o valor das despesas. Combinado? Valeu! Tchau, tchau, pessoal. Até!